capítulo 2, a partir do verso 1. Vamos fazer a leitura. Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, nos quais andaste outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência, entre os quais também todos nós andamos outrora, segundo as inclinações da carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida, juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos, e juntamente com Ele nos ressuscitou, e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça, em bondade para conosco, em Cristo Jesus. Porque pela graça sois salvos, mediante a fé. E isto não vem de vós, é dom de Deus, não de obras para que ninguém se glorie, pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Oremos. Deus poderoso, te agradecemos por essa preciosa noite, Pai, na Tua presença. Te louvamos por estar aqui juntos adorando a Ti, orando diante da Tua face, adorando diante da Tua face. Agora estamos aqui diante da Tua palavra poderosa, Senhor. Prepara os nossos corações para receber essa palavra. Usa os meus lábios, Senhor, para transmitir a Tua palavra poderosa e viva, e que ela transforme as pessoas que estão aqui nessa noite. Age em nós, Pai, porque sem Ti nada podemos, sem Ti será um mero discurso, sem nenhum poder. Mas se o Senhor agir nessa noite, se o Senhor agir em nossas vidas, nós não vamos sair daqui da forma que entramos. Estamos totalmente dependentes de Ti, cada um de nós. Usa-me, Pai, apesar de mim. Usa-me apesar das minhas falhas, por amor do Teu nome, por amor do Teu povo, para que eles conheçam o que o Senhor fez por nós, para que eles se alegrem com o que Cristo fez por nós naquela cruz, que eles entendam que por causa de Cristo nós temos tudo. Nos ajuda a compreender essa noite, enche o nosso coração de gratidão, Senhor, para que a gente saia por essas portas, vivendo vidas que louvam o Teu santo nome, porque certamente o Senhor fez grandes coisas por nós, mas muitas vezes vivemos muito abaixo dessa verdade. Nos ajuda, Senhor, a compreender o que o Senhor fez, nos transforma, age em nós. Em nome de Cristo, amém. Os irmãos podem se assentar. Como o pastor Luciano adiantou, hoje, dia 31 de outubro, o dia que nós comemoramos a Reforma Protestante. Em 1517, Martinho Lutero pregou as 95 teses no castelo de Wittenberg, protestando contra os abusos da Igreja Católica. Naquela ocasião, a Igreja Católica estava vendendo o perdão de pecados na forma de indulgências. Então, você poderia comprar perdão dos seus pecados para você ou para pessoas que já haviam morrido. E isso para Lutero era um grande absurdo. Porque o próprio Lutero, durante muito tempo, afligiu a sua alma por causa dos seus pecados, tentando aplacar a sua culpa através de penitências e nunca encontrando paz. Até que ele leu Efésios 1,17. A justiça de Deus se revela no Evangelho. De fé em fé, como está escrito. O justo viverá pela fé. Quando Lutero leu esse texto, Deus visitou ele com poder, os olhos dele foram abertos, ele entendeu que não era através de obras, não era através de nada que ele pudesse fazer, mas era através do que Cristo fez, que ele alcançaria a justiça que Deus exige de nós. Isso trouxe paz para Lutero. Isso trouxe uma alegria dentro dele. Isso trouxe para ele segurança. Então,
ele não podia aceitar aquela proposta da Igreja Católica. A Igreja Católica tentou silenciar Lutero, mas não conseguiu. A reforma que começou ali na Alemanha, ela se espalhou por toda a Europa, chegando até os nossos dias, né? Em 5 gritos que a gente ouviu no domingo passado, no Louvor das Crianças, né? Somente a graça, somente a fé, somente as Escrituras, somente Cristo, somente a Deus glória. Esse é o grito da reforma. E se estendeu até os nossos dias, irmãos, porque a igreja sempre está em reforma. Sempre. Nós vamos ser tentados a sermos afastados desses 5 solas. Há uma tríade do mal que trabalha sempre para nos afastar desses 5 solas, que é a carne, o diabo e o mundo. Até o último dia, nós vamos estar lutando para não se afastar desses 5 solas. Então, sempre haverá muitas heresias, muitos falsos ensinos, sempre haverá muitos falsos mestres tentando nos afastar desses 5 solas. Então, a igreja é uma igreja que está sempre em reforma. Irmãos, a gente louva a Deus pela vida de homens como Lutero, louvamos a Deus pela vida de homens que vieram antes dele, muitos homens que vieram depois dele. Nós citamos esses homens aqui. Louvamos a vida de homens como Calvino, louvamos a vida dos puritanos. Eles produziram, além de fazerem muito em sua época, produziram muita literatura que chega até os nossos dias e nos ajuda a manter a nossa fé nesse eixo dos 5 solas. Então, louvamos a Deus pela vida desses homens. Louvamos a Deus por homens do nosso tempo, que continuam trabalhando, batalhando pela nossa fé. Louvamos a Deus por instituições, que a gente está até um pouco envolvida, como o Ministério Fiel. É um ministério, irmãos, que tem produzido literatura de maneira excelente, que tem abençoado grandemente o Brasil e outros países. Cursos preparando líderes. E nós louvamos a Deus por Ministério Fiel. Martin Busse, que o nosso amado pastor Danilo é capelão lá, uma faculdade que eles abriram mão da chancela do MEC e perderam muitos benefícios por causa disso, porque eles queriam ensinar uma teologia bíblica. Então, nós louvamos a Deus por eles. Louvamos a Deus por essa igreja, pelos pastores dessa igreja, que trabalham para que a gente não se afaste desses 5 solas, né? Louvamos a Deus pelo IRCT, né? E já fica o convite para você fazer o IRCT, para você ser treinado e você não se afastar desses 5 solas. Mas é preciso dizer, igreja cristã não tem heróis. Louvamos a Deus a vida desses homens, mas não são nossos heróis. São homens que Deus usou. O nosso único herói é o Deus Trino. O Deus que nos escolheu na eternidade. O Deus que enviou o seu próprio Filho. Louvamos, esse Deus é o nosso herói. Ele é o nosso Salvador. É nele que está a nossa esperança. Ele é o responsável por cada avanço da igreja. Ele é responsável. Foi ele que chamou os profetas do Antigo Testamento, ele que convidava seu povo ao arrependimento, foi ele que enviou seu Filho. Deus é o responsável por cada movimento evangelístico, Deus é responsável por cada avivamento, Deus é responsável. Deus é responsável pelo que aconteceu ali em Lutero. Lutero era um homem comum como nós, mas Deus quis fazer uma obra naquela época, e ele fez. Deus é responsável pela igreja, Deus é responsável por essa igreja. Deus é responsável pela salvação de cada um de nós, porque Ele chamou cada um de nós no tempo. Nos escolheu na eternidade, mas nos visitou no tempo, num dia específico, e nos chamou para nos salvar. Deus é o nosso herói. Foi Deus que gerou essa igreja aqui da cidade de Éfeso, cujo apóstolo Paulo escreve essa carta. Foi Deus. O apóstolo Paulo havia passado lá na segunda viagem, pregou ali o evangelho, falou com alguns irmãos. Os irmãos desejaram que ele ficasse ali, ele falou, se for da vontade de Deus, eu volto. Deixou ali Priscila e Áquila, e era da vontade de Deus que o apóstolo Paulo voltasse. E ele voltou novamente. Ele voltou e de início encontrou ali 12 discípulos de João, que não conheciam ainda Cristo, o batismo de Cristo. Ele prega para aqueles irmãos creem no Evangelho, recebem o Espírito Santo, irmãos, e começa uma obra extraordinária na cidade de Éfeso. É algo extraordinário que acontece aqui. É uma grande metrópole, uma grande cidade, a principal da Ásia, 300 mil habitantes no seu auge. Uma cidade mergulhada na feitiçaria, na idolatria, adoração a Diana. Havia um templo gigantesco, era uma maravilha do tempo antigo. Tudo para o Evangelho não dá certo. Mas o Evangelho não é obra de homens. Deus entra com poder, muito poder. Era extraordinário o que Deus estava fazendo. Era tanto poder que as pessoas pegavam os lenços de Paulo, aventais que ele usava, e jogavam sobre os enfermos, a doença ia embora. Demônios fugiam.
Tamanho era o poder de Deus naquele lugar. As pessoas começaram a se arrepender, converter em massa, ir para as praças, levar seus livros lá de feitiçaria, queimar tudo, se arrependendo dos seus pecados. A Bíblia diz ali que somou 50 mil denários, né, em valor das coisas que foram queimadas. Se cada denário aí for um dia de trabalho, daí acho que 5 milhões. Uma obra extraordinária do poder de Deus. A tal ponto que os comerciantes ali que ganhavam dinheiro com a idolatria, né, tipo que é parecida, né? Eles ficaram preocupados, porque eles estavam vendo o que estava acontecendo. Eles falaram, gente, daqui a pouco vai converter a cidade de Éfeso inteiro e o nosso tempo de ano não vai valer mais nada. Aquela que é adorada em toda a Ásia não vai ter nenhum valor mais, porque eles entenderam o que Deus estava fazendo. Era algo extraordinário. E o apóstolo Paulo vai escrever essa carta algum tempo depois, quando ele já estava preso, porque ele fica sabendo que a igreja em Éfeso, mesmo com a ausência dele, avançava. A igreja avançava. Ele ficou sabendo da fé dos irmãos em Cristo Jesus e como eles amavam uns aos outros. Eles haviam crido em Cristo. Receberam Jesus como Senhor e Salvador. Mas o apóstolo Paulo entende que eles precisavam de mais conhecimento, de mais entendimento do que Deus fez por eles. Para que eles pudessem ter mais segurança. Para que eles pudessem ter mais firmeza. Então o apóstolo Paulo vai e escreve essa carta para aqueles irmãos. O desejo de Paulo é que eles entendessem o que Deus fez por eles. Porque eles já tinham crido em Cristo. Porque para você ser salvo, irmãos, você não precisa conhecer aí os 5 solas, você não precisa conhecer os 5 pontos do calvinismo, você não precisa ser teólogo. Para você ser salvo, você tem que receber Jesus como um Senhor e Salvador. E a bem da verdade é que todos nós sabemos que quando viemos à fé, nós cremos e depois começamos a entender. Porque a salvação é algo sobrenatural. Deus vem, abre o nosso entendimento, de repente a gente crê. Na mesma mensagem que a gente rejeitou muitas vezes, a gente crê. Depois começamos a entender. Nascemos como crianças e precisamos crescer. Senão nós somos levados por todo o vento de doutrina, por todo o engano de falsos profetas. Então, o apóstolo Paulo estava preocupado com aqueles irmãos. Então ele escreve essa carta para fortalecer a fé daqueles irmãos, confirmar, mostrar para eles o que Deus fez por eles, o que eles eram por causa de Cristo, mostrar para eles que a nossa esperança é firme, nossa herança é gloriosa, irmãos. Ser cristão é a melhor coisa que existe. O cristão devia ser proibido de andar de cabeça baixa, desanimado. Deus fez grandes coisas por nós. Por isso estamos alegres. Mas a gente não entende o que quer dizer o cristianismo, o que quer dizer o evangelho. Precisamos sim orar uns pelos outros, para que Deus abra o nosso entendimento, para a gente entender a altura do que Deus fez por nós, de onde Deus nos tirou, para onde Deus quer nos levar. E esse é o texto aqui, que nós lemos essa noite. Vamos voltar lá para o texto, capítulo 2, verso 1, o texto começa dizendo, Ele vos deu vida. O que o apóstolo Paulo vai fazer aqui agora? Ele quer mostrar para esses irmãos a grandeza do que Deus fez por eles, a grandeza de ser cristão, a grandeza do presente que Deus deu por eles. E antes de Paulo fazer isso, ele vai mostrar para esses irmãos o terrível estado que eles estavam. Eu vi um certo irmão, um escritor falando que às vezes a nossa falta de entusiasmo, a nossa falta de amor, é porque a gente às vezes não entende de onde Deus nos tirou e o que Ele fez por nós. Então o apóstolo Paulo vai começar aqui mostrando para eles o estado em que eles estavam. Então o apóstolo Paulo começa dizendo, Ele vos deu vida. Quando, o apóstolo Paulo vai dizer, quando vocês estavam mortos nos vossos delitos e nos vossos pecados. Foi nesse momento que Deus deu vida para vocês. Vocês estavam mortos. Mortos para Deus. Mortos para o Evangelho. Cegos para a vontade de Deus. Mortos. Espiritualmente mortos. Pessoas que não conseguiam agradar a Deus, não queriam agradar a Deus. Pelo contrário, odiavam agradar a Deus. É nesse estado que a gente estava, quando Deus nos visitou. Eram os inimigos. Estávamos mortos. O texto está dizendo aqui, mortos sem delitos e pecados. Mortos. Cada um de nós aqui, quando Deus nos visitou, estávamos mortos.
Talvez tem gente aqui que não esteja. Morto. Por isso a indiferença. Por isso sono durante a pregação, desânimo. Por isso é tão pesado ler as Escrituras, ouvir uma pregação. Por isso é tão pesado obedecer, é tão pesado servir, é tão pesado de submeter a Cristo. Talvez você ainda esteja morto, ainda que esteja aqui dentro. Fala, irmão, você não sabe o que você está falando, eu estou aqui há 20 anos. Mas pode ser que você esteja aqui há 20 anos, esteja morto. Talvez você saiba até repetir todo o Evangelho aí, sabe, você consegue falar que Jesus é teu Senhor, mas me parece que isso são só palavras, assentimento intelectual, você ouviu tanto, você decorou, mas ainda está morto. O apóstolo Paulo sabia que aqueles irmãos estavam vivos, porque eles creram no Evangelho, estavam amando a Deus, amando os irmãos, amando a comunhão, amando estar juntos, deixando para trás a vida de antes, seguindo, sem pressão para essa nova vida. Eles queriam essa nova vida. A letargia, a frieza, às vezes é sintoma de morte. E às vezes é difícil detectar, principalmente quem nasce na igreja. Quem nasce, irmão, nasce morto. É interessante, mas quem nasce, nasce morto, morto para Deus, com natureza pecaminosa. Até que Deus visite, está morto. Ainda que sabe repetir todo o Evangelho, decorou um monte de texto bíblico, está morto. Enquanto Deus não visita, está morto. Quantos jovens não acontece isso? Fico aqui, a juventude toda na igreja, mas na hora que fica independente, que vai para o mundo, fica lá com prazer e nunca mais volta aqui. Porque estava morto. Natureza pecaminosa, deseja o mundo. Mortos. É assim que a gente estava, morto. Em delitos e pecados. Esse era o nosso estado. E o texto vai dizer, dando continuidade, que Ele nos deu vida, estando mortos em nossos delitos e pecados, nos quais andastes outrora. Nós estávamos mortos para Deus, mas estávamos bem vivos para o pecado. Bem vivos. Você vai falar, irmão, eu não estou morto. Realmente, eu não dou a mínima para o Evangelho, eu levo uma vida bem diferente mesmo. Eu venho aqui de vez em quando, para mim está bom, mas eu estou vivo. Estou te ouvindo, entendo o que você está dizendo. Aqui não está dizendo que você não tem capacidade de pensar. Está dizendo que você é morto para Deus. Mas você está bem vivo para o pecado. Bem vivo para viver uma vida de desobediência. Bem vivo, irmão. Porque a essência do pecado é fazer as coisas do meu jeito. Eu não quero frequentar a igreja, eu não quero ser membro. Eu quero namorar quem eu quiser. Eu quero fazer o que eu quiser com o meu dinheiro. É a essência do pecado. Deus falou para Adão, não coma da árvore, ele quis comer, fazer as coisas do seu próprio jeito. Essência do pecado, é isso aí. Você está vivo para o pecado, não para Deus. É isso aí. Você quer fazer as coisas do seu jeito, né? É isso, você está vivo, mas para o pecado. Vivos para o pecado. Era assim que nós estávamos, bem vivos para o pecado. Ativos, dedicados ao pecado. Nós pecávamos, a gente se dedicava. Era aluno que recebia a melhor nota. Esse é o nosso estado, assim que a gente estava. O texto continua. Estávamos mortos nos nossos delitos e pecados, nos quais andaste outrora. Olha aí, segundo o curso deste mundo, ou seja, segundo a mentalidade do mundo. A mentalidade que rejeita Deus. O apóstolo João diz lá em 1 João, capítulo 2, verso 15, não ameis o mundo, nem as coisas que há no mundo. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos, soberba da vida, não procede do Pai, mas do mundo. Ora, o mundo passa, bem como a sua concupiscência. Mas aquele, porém, que faz a vontade de Deus, permanece eternamente. O mundo, nós estávamos ativos para andar segundo a mentalidade do mundo. O mundo que o texto vai dizer aqui, daqui a pouco, que é um mundo governado por Satanás. Uma mentalidade anti-Deus, que não se interessa por Deus. As pessoas, o pastor Luciano pregava aqui em outro culto, ele falou de uma porcentagem, de, não sei, de 80% das pessoas que dizem cristãos, e se dizem que creem em Deus. Mas o Deus que elas creem não é o Deus das Escrituras, é o Deus que entende a vida que elas vivem. É um Deus que aceita a maneira que elas escolhem, a maneira que elas lidam com o dinheiro, com o tempo. É um ídolo que elas criaram, não é o Deus das Escrituras.
Eles dizem estar servindo a um Deus, mas eles, na verdade, não estão servindo ao Deus, eles estão mortos. É o Deus desse século que eles estão servindo. Estão mortos, seguindo o mundo, a mentalidade do mundo. Irmãos, nós estamos no mundo, nós estamos vendo. Não se espante que a cultura ela é anticristã. Não respeite os nossos conceitos, é fato, porque é a cultura do mundo. A sociedade, a moda, o ensino, as escolas, a maneira de lazer, de ter felicidade, prazer, é o mundo ao nosso redor. É um mundo de pessoas que estão mortas para Deus, mas estão vivas e ativas para o pecado, muito ativas. Elas gastam energia com isso, são dedicadas, gostam do que estão fazendo. Esse é o mundo ao nosso redor. É o mundo que nós estávamos. E talvez é o mundo que você esteja. É isso que você gosta. Seja você mesmo, né? Não minta contra a verdade. Deus sabe o que está no teu coração. Deus sabe o que você é. Talvez você não saiba. O morto pensa que está vivo. A menos que Deus o visite com poder. Ele é como aqueles fariseus, com aparência de piedade, mas não havia vida. Jesus fala que eles eram filhos do diabo. E se dedicavam às coisas de Deus. Eu acho que não perdiam um culto. Faziam muitas orações, mas não havia vida dentro deles. O texto continua, seguindo o curso do mundo, seguindo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência. Essa é uma das piores partes, né? Além das pessoas estarem mortas para Deus, aquele que nos criou para a sua própria glória, nos criou para o seu próprio louvor, nós estamos mortos para Ele e vivos para o diabo. Jesus falou que aqueles fariseus, eles eram filhos do diabo, porque faziam a vontade do diabo. As pessoas que estão mortas em seus pecados, elas servem ao diabo. Você fala, irmão, você está falando besteira, eu pago minhas contas, sou um homem honesto. Mesmo antes de vir para a igreja, eu sou uma pessoa de boa índole. Eu era um pai de família, dedicado no meu trabalho. Eu nunca servi o diabo. Se você rejeitava o evangelho, você servia o diabo, sim. Se você não era um pai excelente para a glória de Deus, se você não perseguia o desejo de agradar a Deus, você era um filho do diabo, sim. Há muitos moralistas no dia de hoje que são filhos do diabo. Excelentes pais, filhos do diabo. Porque rejeitam o evangelho. Rejeitam a Cristo. Aqui estavam aqueles homens, em João 8,44 fala, eles queriam matar a Cristo. Vocês são filhos do diabo, porque rejeitam a Cristo. Cada pessoa ao nosso redor, no nosso trabalho, na nossa família, que rejeita a Cristo, é um filho do diabo, está morto e não sabe. É escravo, o texto está dizendo que é escravo. O príncipe da potestade do ar, ele está escravizando essas pessoas, conduzindo o pensamento delas. O Deus desse século, diz lá em 2 Coríntios, ele cegou o entendimento das pessoas, para que eles não creem em Cristo, o texto está dizendo. Ele cega o entendimento. Ele guarda, muito bem guardado, o valente, os seus bens. Pessoas, no nosso trabalho, na nossa família, quem sabe nossos filhos, ainda são filhos do diabo. Ainda que tem cara de bonzinho e saibam recitar versículos bíblicos. Enquanto Deus não visitar eles com poder, eles são filhos do diabo, estão mortos. Ainda que tem uma carinha linda, irmão, não se engane. A menos que Deus os visite, a natureza deles vai falar mais forte lá na frente. Quando eles não tiverem mais medo de você, quando eles se sentirem livres para manifestar a sua natureza, quando eles estiverem num ambiente bem propício, a faculdade, o mundo, quando eles forem colocados ali entre agradar a Deus e ser aceito pelo mundo, se a natureza não for transformada, certamente que eles vão querer ser aceitos pelo mundo. Eles não vão se importar em desobedecer a Deus. Eles não vão se importar. Quando eles estiverem livres, eles ficarem entre obedecer a Deus ou satisfazer seus próprios desejos, como escolher a namorada que não é cristã. Quando eles forem colocados entre isso e obedecer,
Se eles estiverem mortos, eles vão satisfazer seus próprios desejos. E vão escolher a namorada não cristã. Porque não se importam em agradar a Deus, estão mortos. Satanás é o senhor deles. Era o nosso senhor. Cada ato de desobediência que a gente fazia, cada minuto de vida sem se submeter a Cristo, era um minuto de vida servindo ao diabo. Era assim que a gente estava, irmãos. Servindo ao diabo. O texto diz que a gente estava fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. E éramos, por natureza, filhos da ira. Éramos por natureza. Nascemos assim. Era assim que a gente estava. A gente servia essa atriz do mal. A carne, o diabo e o mundo. Paulo quer que a gente entenda isso. Aonde a gente estava quando Deus nos alcançou. Paulo aqui, ele não está falando para não cristãos. Ele está falando para cristãos. Ele está falando para pessoas salvas. Pessoas que já creram. Pessoas que já eram filhos de Deus. Ele está falando para pessoas que já eram convertidas. Já tinham recebido Jesus como um Senhor e Salvador. Ele já sabia que esse aqui, ele estava falando para um povo que era o povo eleito, o povo santo, o povo amado, o povo protegido. Paulo estava falando para esse povo. E Paulo queria que esse povo entendesse o quanto Deus os ama. O quanto Deus se esforçou para salvá-los. O quanto Deus se interessou por eles. Como Jesus falou para aquele fariseu Simão, quando aquela mulher lá lavou os pés dele, com lágrimas, secou com o cabelo, derramou um bálsamo, aquele homem ficou criticando. E Jesus contou para ele uma parábola. Havia um homem que devia aí 5 milhões e o outro devia 100 mil. E ele não tinha como pagar esse valor. E o Senhor, para quem eles deviam, perdoou os dois. Aí Jesus pergunta, quem você acha, Simão, que vai amar mais, vai ser mais grato? Ele falou, com certeza, aquele que mais foi perdoado. Ele falou, disseste bem, aquele que muito foi perdoado, muito mais amor. Nenhum dos dois tinha como pagar. Mas a pessoa que tem uma consciência da sua dívida, de como ela pecou contra Deus, e mesmo assim Deus a salvou, ela vai ter um espírito de gratidão. Não merecemos estar aqui, irmãos. Não somos dignos de ocupar esses bancos. Não somos dignos de estar ajoelhados orando diante de Deus. Não merecemos adorar junto com a igreja. Nós não merecemos. Porque nós éramos ativos inimigos de Deus. Éramos inimigos. Estávamos servindo a Satanás, a carne, ao mundo. A gente estava zombando, blasfemando. Fomos criados para adorar a Deus e a gente estava servindo a Satanás. Era assim que a gente estava. Paulo está falando isso para cristãos, para que vocês entendam o que Deus fez por nós. Vamos avançar? Depois de Paulo mostrar a profundidade em que esses irmãos se encontram, ele entra aqui no verso 4. Essa dobradiça, como diz o pastor Danilo, né? Essa mudança. Nós estávamos mortos, inimigos, ativos no pecado, dedicados no pecado, agradando a Satanás, não queríamos sair dali, gostavam do que a gente fazia, a gente estava ali zombando de Deus, das coisas sagradas, rejeitando o Filho de Deus que ele enviou. Quantas vezes, irmãos? Eu não sei vocês, mas quantas vezes o Evangelho foi pregado para nós e a gente não deu crédito? Quantas vezes? Muitas vezes. Enquanto a gente era inimigo, o texto diz, mas Deus. Estávamos mortos, sem nenhuma esperança, mas Deus, Ele decide nos salvar. Ele se move em nossa direção. O Deus que nos elegeu na eternidade, agora chega o momento da nossa salvação, o dia da nossa salvação. Talvez a gente já tinha ouvido o Evangelho muitas vezes. Talvez a gente já tinha ouvido pregações excelentes, assim, que até o apóstolo Paulo sentiria inveja. Mas mesmo assim a gente não creu. Porque não era o dia da visitação ainda. Mas houve um dia, um momento específico. E você que é cristão sabe disso. Houve um momento específico em que você ouviu uma pregação e na verdade não foi nem uma pregação. A pessoa leu um versículo bíblico para você. Você estava lendo a Bíblia, como Lutero. Estava lá lendo Efésios 1:17. Ele estava lá lendo. A justiça de Deus se revela no Evangelho de fé em fé, como está escrito. O justo verá pela fé. Ele leu isso e de repente os olhos se abriram. Quantas vezes ele passou o olho nesse texto? O Agostinho lá lendo Romanos 13.
Ouviu muitas vezes lá Ambrósio pregar para ele, a mãe dele pregar para ele, e nunca creu, mas houve um dia, talvez na tua vida, na minha, que uma pessoa simples, que nem sabia nem ler, ela pregou o evangelho para você de maneira muito simples, mas aquele dia, irmãos, é o dia da visitação, é o dia que Deus veio com o poder para te salvar. É o dia que Ele marcou para te salvar. Isso é algo individual, Ele veio para você naquele dia. Ele vem salvar você, era a tua hora, o teu dia. Nem um minuto depois, nem um minuto antes, no dia, na hora. Deus vem, Ele vem com poder, Ele vem com eficiência. Ele não vem para perder viagem. Ele vem, e aquilo que você nunca creu, de repente, uma estrofe de um louvor fez todo sentido e você creu. Esse é o que Paulo está dizendo, mais Deus, que criou os céus e a terra. Mas quando era criar o homem, ele diz, façamos. Quando é para salvar, é o próprio Deus que vem. Ele mesmo que faz. Ele mesmo que visitou. Irmãos, isso é grandioso. O Senhor de toda a terra, Ele nos visita para nos salvar. Nos salvar individualmente. Realmente, Ele nos chama pelo nome. Cada um de nós. Ele vem com eficiência. E Ele nos salva. Mas Deus, o texto vai dizer, sendo rico em misericórdia, por causa do seu grande amor com quem nos amou, estando nós mortos em delitos e pecados, nos deu vida. Eu falei daquele texto que Satanás cega o entendimento, né? Mas o texto continua e fala que o Deus que criou os céus e a terra e diz do nada, né? Haja luz, é o mesmo Deus que fez o evangelho resplandecer na minha vida e na sua. E o texto está dizendo, Deus fez isso por causa da sua misericórdia, por causa do seu grande amor. O texto fala, pela graça sois salvos. Não é porque você merecia. É impossível que você vai pensar que você merecia, depois de tudo que eu falei. Éramos inimigos, cada um de nós. Talvez aqueles que são convertidos há mais tempo tenham esquecido disso. Paulo quer lembrar você, o Espírito Santo quer lembrar você, para que haja gratidão. Você nunca mereceu estar aqui. Deus te buscou quando você era inimigo, blasfemo, servindo a Satanás, zombando, debochando, rejeitando. Estava lá, pecando, indo para o inferno, debaixo da ira de Deus. O texto diz aqui, éramos todos condenados, como os demais, o apóstolo Paulo se inclui. Estávamos indo para o inferno. Mas Deus, quando não havia esperança, sem Deus no mundo, nesse momento Deus vai e nos resgata. Deus. E o texto diz, não porque a gente mereça, não porque a gente fez algo, não porque a gente se moveu em direção a Deus, não. Porque Deus quis. Ele quis. Ele vai dizer, mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com quem nos amou, estando nós mortos em nossos delitos, olha aí, nos deu vida em Cristo. Pela graça sois salvos, juntamente com Ele, com Cristo, nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo. Tudo em Cristo. Romanos, no capítulo, nos primeiros 15 versículos, 14 versículos, o nome de Cristo é repetido 15 vezes. Tudo é Cristo. Nosso maior tesouro é Cristo. Quem tem Cristo tem tudo. Quem não tem Cristo não tem nada, é miserável. Mas quem tem Cristo foi elevado aos lugares celestiais, já está lá. Nós já somos herdeiros, já somos filhos de Deus, já somos amados. Nós que éramos inimigos, blasfemos, debochadores, agora somos assentados no lugar de filhos. Somos amados. Temos uma esperança que não pode ser roubada de nós. Recebemos de presente a vida eterna em mãos. Esse é o sonho dessa humanidade. Vencer a morte, vencer o envelhecimento. Eu vi um rapaz pregando, ele falando, irmãos, nós já temos a vida eterna. Acredite nisso, porque você ainda conta os anos. Nós já temos a vida eterna. Já temos. Ninguém pode mudar isso. Nós já vencemos a morte. Nós vamos viver toda a eternidade com Deus, num lugar muito melhor do que esse. Lá não tem desemprego, não tem morte, não tem sofrimento, não tem depressão, solidão, traição. Nós já temos direito de estar lá. É uma herança que não pode ser roubada.
Não pode ser mudada, porque é o que Deus está fazendo. Ele nos deu. Nós éramos inimigos, merecíamos ir para o inferno, estávamos indo para lá, mas Deus, Ele decide te salvar e te tirar dessa condição. E não somente te perdoar, mas te dar um destino eterno totalmente diferente. Saber que nós temos a vida eterna, saber, irmãos, que nós vamos passar a eternidade num lugar infinitamente melhor que isso aqui, isso nos dá alegria, segurança. Isso nos consola, porque às vezes a nossa parte aqui são muitos sofrimentos e angústias. Mas os sofrimentos do tempo presente não são para comparar com o que vai acontecer daqui a pouco. Mas um pouquinho de tempo. Os que rejeitam a Deus conhecerão o inferno. Mas os que receberam Jesus como Senhor e Salvador herdarão a vida eterna. Numa condição que não pode mais ser mudada. Muito melhor do que Adão. Não poderemos mais pecar. Felicidade plena, alegria plena. Um corpo que não envelhece. Como que a gente se mata aí na academia, né, para segurar um pouco a decadência desse corpo. Né? Mas lá vamos receber um corpo glorificado, perfeito, sem dor, sem doença. Um lugar que não tem ansiedade, você não tem medo. O apóstolo Paulo quer que a gente entenda isso. O Espírito Santo quer que a gente entenda isso, irmãos. Para a gente levantar a nossa cabeça. Quem tem Cristo tem tudo. O mundo não tem nada para nós. É ouro de tolo que o mundo tem para oferecer. Nós sabemos que nós temos. Nós temos um tesouro. Deveríamos andar de cabeça erguida. O povo mais feliz de toda a terra é o cristão. Quem tem mais que nós, irmãos? Me responde, quem tem mais que nós? Quem tem tesouros e garantias e uma herança tão maravilhosa como essa? Nós ganhamos na loteria 1 bilhão infinito de vezes quando Deus nos visitou. Quando Deus nos visitou por causa da sua misericórdia, por causa do seu amor e nos deu essa esperança tão gloriosa. Caminhando para o fim, né? Para que os irmãos não durmam. O verso 10 diz: pois somos feitura dele. Nós somos feitura dele. Nós somos um quadro que Deus está pintando. Deus está fazendo uma obra em nós. Deus Ele está trabalhando em nossas vidas. A Bíblia diz que Ele começou uma boa obra em nós. O pastor Luciano falou esse versículo hoje. Somos feitura dele, Ele está fazendo uma obra em nós. O próprio Deus. Ele está nos moldando a imagem e semelhança de Cristo. É isso que Ele está fazendo agora, em cada um de nós. E Ele começou essa obra, eu vou te falar, Ele vai acabar essa obra. Ninguém pode impedir, nem você. Ele vai fazer essa obra. Porque Ele começou essa obra. Porque Ele decidiu te salvar. Ele vai te salvar. Ele está desenhando, Ele está formando a imagem de Cristo em nós. De glória em glória, Ele vai nos santificando e nos moldando. Através da pregação, através da palavra, através da comunhão com outros irmãos. O Espírito vai visitando, vai trabalhando, vai usando circunstâncias no nosso trabalho, na nossa família, lutas que a gente passa. O Espírito vai usando tudo isso e vai fazendo esse desenho, vai nos moldando a imagem de Cristo. Deus está fazendo isso, irmãos. O problema é que, às vezes, nós estamos resistindo a essa obra. Irmãos, é uma coisa muito triste quando nós olhamos para trás e nós sabemos que nós fomos criados para adorar a Deus, a gente serviu o diabo. A gente servia o mundo. A gente servia a nossa vontade, rejeitava Cristo. A gente olha para trás e dá vontade de chorar, isso é triste. Quando a gente olha para as pessoas que estão lá fora agora, que foram feitas à imagem e semelhança de Deus, elas rejeitando o Evangelho, é algo muito triste. Mas sabe o que é muito mais triste? É uma pessoa que foi visitada por Deus, ela é salva, recebeu Jesus como um Senhor e Salvador, e mesmo assim, ela continua usando os membros do corpo dela para servir ao pecado, para servir ao diabo. É muito mais triste. Você sendo cristão, sabendo o que Deus fez por você, em vez do amor de Cristo te constranger, não. Você pega os membros do teu corpo e serve ao diabo. Resiste a essa obra de Deus. Irmão, se você entendeu o que eu disse,
O estado de uma pessoa que ainda não é cristã, ela está morta. Ela não tem vontade de fazer a vontade de Deus. Ela não tem desejo de servir a Deus. Ela não tem prazer nas coisas de Deus. Como que nós cristãos vamos relacionar com uma pessoa dessa? Como que uma irmã vai casar com um cara desse? Ele vai afundar a tua fé. São pensamentos diferentes, naturezas diferentes. Não tem como, irmãos. É triste quando nós, sendo cristãos, sabendo o que Deus fez por nós ainda pegamos membros do nosso corpo que deveriam estar trabalhando para Deus e servimos ao pecado, com a nossa língua fofoqueira, falando mal uns dos outros, com os nossos olhos assistindo um monte de programa inútil, e quando não, pecaminoso, gastando o nosso tempo, o nosso dinheiro, como o mundo gasta. É triste, irmãos. É muito mais triste. A nós muito mais foi dado. É triste. Olha para a tua vida. Nós somos feitura dele. Deus está fazendo uma obra em nós. Nós temos que correr na mesma direção que ele. Deus está fazendo uma obra em nós. Não podemos pegar os membros desse corpo que pertence a Cristo agora e servir o diabo. Não podemos. Nós temos que lutar contra o pecado. Eu disse que a história da igreja é uma história, irmão, de reforma. E a história do cristão é uma história de arrependimento. Nós temos muito que orar quando nós dobramos nosso joelho aqui. Temos muito que pedir perdão. Temos muito que pedir por misericórdia, por graça. Temos muito, irmãos. Temos muito que andar em humildade. Nós somos muito mais pecador que a gente imagina. Nós não precisamos ser escravos do pecado. Podemos orar e o Senhor nos ajuda. Talvez você reconheça, nossa, realmente eu tenho pecado neste ponto aqui. Eu tenho cedido à pornografia. Eu tenho cedido a esse relacionamento ímpio. Eu tenho pecado. Dobra o teu joelho, confessa. Pede ajuda para Deus. Senhor, me ajuda a abandonar esse pecado. Me ajuda a andar de uma maneira reta, justa. Me ajuda. A Bíblia fala, você não consegue vencer porque você não pede. Só pedir. Bate que a porta abre. Pede que Deus te dá o Espírito Santo e você consegue vencer essas áreas escuras da tua alma. Irmãos, Deus está desenhando um quadro em nós. É uma coisa linda. Ele está desenhando a imagem de Cristo em nós. Nós temos que ir nessa mesma direção. Se você não fizer isso, e se de fato Deus começou a obra em você, vai um alerta. Ele vai cumprir a obra que Ele começou. Nem que Ele tente te disciplinar. Nem que Ele tenha que te corrigir. Qual é o teu ídolo que tem te afastado dessa obra? Um trabalho, uma atividade, relacionamento. Se você não tira o que é para tirar, Deus tira. Irmãos, Deus disciplina quem ama. Ele disciplina, irmãos. Toda vez que eu leio aquele texto da ceia, me arrepia a alma. Porque lá diz que há muitos ali que já estavam doentes, outros até morreram. Deus corrige quem ama, disciplina quem toma por filho. Ou você vai de um jeito ou vai de outro, irmão. Resistir a Deus, irmão. Você vai provocar ciúmes no Espírito, irmão. A gente não pode, então Deus está fazendo a obra em nós. O apóstolo Paulo está alertando esses irmãos. Irmãos, é algo maravilhoso que aconteceu com vocês. Vocês já têm a vida eterna. São filhos de Deus, têm uma herança incorruptível. Mas aprendam a andar diante de Deus. Olhem lá para o povo do deserto. Foram tirados do Egito, povo de Deus. Mas morreram todos no deserto, porque não aprenderam a andar como povo de Deus. E lá em Hebreus escreve, falando que aquilo lá para a gente foi um exemplo. Por que eu estou falando isso? Porque eu não quero que vocês sofram. Correção é algo horrível, irmão. Eu não gosto de ser corrigido. Tem um efeito bom, mas ninguém vai me dizer que é bom, que não é ruim. Quando acontece é ruim. Eu preferia ter obedecido quando o pregador falou. Eu preferia ter obedecido quando o pastor Luciano me chamou lá na sala. Falou, irmão, essa conduta tua aqui não está boa. Você tem que ter mais comunhão com a igreja, você tem que caminhar mais junto com a igreja. Não dá para ficar sozinho, a brasa fora do braseiro apaga. Essa não é a vontade de Deus. Você não quis ouvir. Ele te alertou, vem a pregação, te alerta. Vem o teu irmão, te alerta. Você liga um louvor no rádio, te alerta. Irmãos, Deus vem de muitas formas te avisar, porque Ele é longânimo. Mas o fato de ser longânimo não quer dizer que Ele concorda com o teu pecado, com a tua atitude e com o teu modo de vida. É longânimo. Quando você menos espera, Ele vem de uma maneira mais enérgica e eficiente. Muitas lutas que a gente passa, irmãos,
É o Senhor nos corrigindo. Porque a gente não aprende a discernir o que significa ser povo de Deus. Deus vê, irmãos. Estamos servindo a um Deus totalmente diferente dos falsos deuses. É um Deus que vê o tempo todo, Ele vê. Estamos diante dEle o tempo todo. Ele conhece os nossos pensamentos, conhece as intenções do nosso coração. Ele sabe muito bem por que fazemos o que fazemos. É um Deus glorioso, santo. Ele vê, Ele sabe. Não dá para mentir para Ele. Não dá. Ele está fazendo uma grande obra em nós. Eu gostaria de continuar chamando a atenção dos irmãos para mais algumas coisas, antes de finalizar. Deus está fazendo uma obra em nós. Está fazendo uma obra na minha vida, uma obra na sua vida. Essa palavra realmente me incomodou bastante. E eu espero que ela te incomode. Deus está agindo dentro de você para te transformar em imagem e semelhança de Cristo. Você percebe isso? Depois da tua conversão, você nunca mais foi o mesmo, porque a semente divina foi colocada dentro de você. E ela cresce. E ela avança. Você não fica bebê para sempre, você cresce. Você tem que crescer. Onde há vida, há crescimento. Então que você caminhe nessa direção, que o Espírito chama. Olhe para dentro de você, julgue a tua vida. O Espírito vai te mostrar onde você tem que mudar. E muda. E se você não consegue, pede ajuda, mas muda. Porque é isso que Deus quer fazer, é isso que Deus vai fazer. Muda. Vamos avançar. Outra coisa, irmãos, levantemos a nossa cabeça. Nós somos o povo mais feliz da terra. Se a gente está desanimado, vamos orar. Senhor, arranca essa tristeza do meu coração. Isso é coisa de demônio. Não tem motivo para estar infeliz. Pois o Senhor fez grandes coisas por mim, irmão. Nós temos que ser um povo alegre. Nós temos que mostrar isso para as pessoas ao nosso redor. Nós temos algo glorioso que eles não têm. A nossa vida tem que impactar eles. O nosso testemunho, a nossa gratidão, a nossa alegria. Não há lugar aqui para a cabeça baixa, desanimado, andando como um coitado no meio desse mundo. Eles que são coitados, eles que são mortos. Nós estamos vivos. Temos um tesouro que ninguém pode roubar de nós. Então levantemos a nossa cabeça. Vamos andar em gratidão, em alegria. Terceiro, irmãos, vamos nos compadecer das pessoas que estão lá fora agora. Eles estão mortos. Estão indo para o inferno. Não se engane. Ainda que sejam religiosos. Estão indo para o inferno. Eles estão indo sim. Só há uma forma deles saírem de lá. Deus os visitar com poder. E Deus só visita com poder quando o evangelho é pregado. Se coloca diante deles e prega o evangelho. Não precisa falar a palavra bonita, não. Só prega o evangelho. Não tenta enfeitar demais, não. Você fala, irmão, se eu falar aqui de Jesus que morreu numa cruz, eles vão dar risada. Irmão, não se preocupa. Realmente é um negócio impossível de acreditar. Que um Deus venha morrer numa cruz. Isso é difícil de acreditar, isso é impossível. Nós só cremos nisso porque o Espírito Santo abriu os nossos olhos e o Deus nos capacitou. Só a gente nunca ia crer nisso. Não tenta enfeitar muito o que Jesus fez naquela cruz, porque se você fizer isso, você vai esvaziar a cruz. Não esvazia a cruz. Fala o evangelho. Fala que nós somos pecadores, estamos indo para o inferno porque nos rebelamos contra Deus, e a única forma de ser salvo é crendo no Jesus Cristo que morreu naquela cruz e ressuscitou pelos nossos pecados. Fala bem simples. Abre a tua boca e fala. Não está no teu poder convencer ninguém. Não é uma mensagem bem elaborada que vai convencer ninguém. Não é. Não é isso que convence. É o Espírito. Deus, quando Ele quer, Ele vem e Ele conduz a pessoa a Cristo. Deus conduz. Se for o dia da visitação, irmão, você lê um versículo, a pessoa vai ser convertida. Não está no teu poder. Isso é maravilhoso. Essa doutrina da reforma é maravilhosa. Não está no meu poder. Não tem que convencer ninguém. Eu só tenho que chegar perto de você e falar o que Cristo fez. Se eu não souber, eu posso ler o que Cristo fez. Se aquele for o dia da visitação, o Deus Todo-Poderoso visita, e a cegueira é rompida na hora, e a pessoa crê. Já ouviu pregações excelentes,
maravilhosas, exposições esplêndidas, nunca criou. Mas você leu o versículo no dia da visitação. Pregue o Evangelho. Pregue. A nossa mensagem é poderosa. É a mais urgente, a mais necessária. O mundo precisa dessa mensagem. Só assim eles vão sair de lá. Prega o Evangelho, a cruz de Cristo, nu e cru. O Cristo ensanguentado, morto. Prega isso, prega para você ver. Prega. E você vai ser testemunho de muitas pessoas vindo à vida. Abra a tua boca e prega. E você vai ter o prazer de ver Deus ressuscitando pessoas dos mortos. Prega. Mas se você ficar calado, você nunca vai ver. Deixa Deus te usar. Abra a tua boca, tenha misericórdia daqueles que se perdem. Amém, irmãos? Gostaria de pedir que os irmãos fiquem de pé para a gente fazer uma oração. Deus, obrigado por essa noite, Pai. Eu me coloco junto com os meus irmãos, pedindo perdão pelas nossas falhas, Pai. Porque nós erramos, Pai, e falhamos em Te servir, falhamos em manifestar a Tua glória nesse mundo caído. Nós falhamos e muitas vezes, mesmo depois de salvos, nós usamos os nossos lábios, a nossa vida, para servir os propósitos de Satanás, enfraquecendo os nossos irmãos, falando mal de nossos líderes, agindo de maneira fria com os meios da graça. Nós falhamos muitas vezes, Senhor, e nos arrependemos, e pedimos perdão. E nós desejamos, todos nós, Te servir melhor. Desejamos, Senhor, compreender a Tua vontade, a Tua obra em nós, o que o Senhor está fazendo em nós. Nós queremos, Pai, executar as obras que o Senhor preparou para nós, que o Senhor quer fazer. Nos ajuda a enxergar, nos ajuda a ver. Arranca essa frieza de dentro de nós, mas aquece o nosso coração. Nos enche de amor, Pai, por Cristo. Nos enche de amor pela igreja, pelos irmãos. Arranca essa frieza, essa indiferença. Nos dê força, Senhor. Nos tira dessa letargia. Tira a cegueira dos nossos olhos, Pai. Nos ajuda. Oh, Pai Celeste, eu não poderia deixar de orar por irmãos que talvez estejam aqui, Senhor. Mesmo depois de muitos anos de igreja, ainda estão mortos. Talvez essa pessoa percebeu que está morta. E a própria percepção da morte, Pai, pode querer dizer que o Senhor está visitando ela com poder hoje. E a partir de hoje ela terá vida. Ela terá um desejo santo pelas coisas do alto. Ela terá um desejo santo por Cristo, um amor por Cristo, um interesse por Cristo, um desejo de agradar a Cristo, um desejo de seguir a Cristo. Ah, Pai, trabalhe em nós. Sabemos que esse lugar não é um lugar comum, porque o Senhor se faz presente. Não permita que saímos dessa porta da mesma forma que entramos. Não permita, Senhor, que esqueçamos que foi pregado depois do culto, falando de coisas fúteis, mas que possamos ir para as nossas casas, pensando e buscando compreender a Tua vontade. Que possamos ir para as nossas casas e continuamos orando, pedindo que o Senhor nos livre da escravidão do pecado, dos enganos do diabo, das seduções do mundo. Que nós possamos continuar orando e buscando a Tua face, para que possamos ser cristãos melhores. Melhores para Ti, melhores para as pessoas ao nosso redor que se perdem e precisam ouvir o Evangelho, ver o Evangelho em nossas vidas. Melhores, Senhor, nos ajuda. Cada irmão que está aqui, que esse arrependimento, essa convicção da nossa fraqueza, não nos leve ao desânimo, mas nos leve à fé em Cristo. Nos ajuda, Pai. Em nome de Jesus. Amém.